Queridos, presta atenção. Mateus capítulo 5, no verso de número 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos fechar nossos olhos e orar. Querido Jesus, diante da sua presença gloriosa nós nos colocamos agora. E nós temos sede e fome de ouvir a sua palavra. Espírito Santo, ajuda-nos na explanação da sua palavra. Ajuda-nos na compreensão da sua palavra. Traz temor e tremor nesse local. E que a sua presença seja manifestada entre nós, salvando, curando, santificando, quebrantando homens, mulheres e crianças. Persuadi-nos a fé que há em Cristo Jesus. Receba a glória essa noite. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Nós estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte. Como você sabe, nós retornamos nessa quarta-feira novamente com a série do Sermão do Monte. E dentro do sermão está contido as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele vai anunciar uma nova lei. Os judeus estavam acostumados com a lei de Moisés. O Sermão do Monte traz uma nova lei. O Sermão do Monte traz um novo rei. Agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte também traz um novo povo. É o povo de Deus agora, os cristãos. E o Sermão do Monte traz um novo reino, o reino de Deus. Marcos 1,14. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. E dentro do Sermão do Monte nós temos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas iniciam com a palavra bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela significa feliz, mais do que feliz, pleno, satisfeito, completo. As bem-aventuranças do Sermão do Monte, então, elas ensinam e mostram o caminho para a verdadeira felicidade. Elas descrevem as características daquele que é verdadeiramente feliz. E a pessoa que quiser de fato ser feliz, plena, bem-aventurada, mais do que feliz, essa pessoa deve viver as bem-aventuranças. Ela deve praticar. Ela deve ser real as características do Sermão do Monte na vida dela. Nós sabemos que todo mundo busca felicidade. Isso está no homem. Todos querem felicidade. Todos buscam. Os crentes buscam felicidade. Os não crentes buscam felicidade. Os pobres, os ricos, os negros e brancos, pequenos e grandes, todos querem felicidade. Todos querem paz. Todos querem completude. Mas a maioria busca com meios em lugares errados. Buscam a felicidade pela felicidade. Buscam a felicidade no mundo, no prazer, nas riquezas. Buscam felicidade nas pessoas, no dinheiro. Buscam felicidade nos bens materiais. Invariavelmente elas seguem frustradas, porque elas buscam no efeito e não na causa. É como uma pessoa que está doente, ou uma pessoa que está sentindo dor. Assim é o ímpio. Uma pessoa que sofre um acidente, ou está com uma enxaqueca, ou sofre de alguma doença, e tem uma terrível dor, ela busca desesperadamente o alívio da dor. Ela quer o alívio da dor a qualquer custo. Então ela tenta qualquer coisa. Então ela quer um remédio que alivie a dor dela. E se o médico for alguém sensato,
ele vai trazer alívio da dor, ele vai medicar a dor. Invariavelmente a dor vai passar, mas ela vai retornar. O médico logo não pode diagnosticar, ou ele não pode tratar a dor, ele tem que tratar a causa da dor, a causa que trouxe a dor. Todavia, quem está com dor quer só se ver livre da dor, mas invariavelmente a dor volta. O médico então vai tratar a causa, a possível infecção que está trazendo a dor. Assim é o ímpio, ele quer tirar a dor que ele tem no coração, o vazio, a tristeza, a qualquer custo. Então ele tenta nos cigarros, ele tenta no álcool, ele tenta nos carros, ele tenta no dinheiro, ele tenta nas mulheres, nos homens, tentar aliviar a dor, o vazio, trazer prazer, dar felicidade, mas ele não consegue, porque ele tem que ir na causa da dor, e a causa da dor é o pecado, é o coração vazio, é a morte espiritual que ele se encontra, e ele nunca conseguirá a felicidade buscando ela no mundo. A felicidade vai estar naquilo que Jesus trouxe para nós. A felicidade está em bem-aventurado, mais do que feliz, pleno, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, felizes, plenos, satisfeitos, são esses. Esses de fato não buscaram no efeito, não buscaram no mundo, não buscaram aliviar a dor, mas buscaram a causa da dor, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. E é isso que as bem-aventuranças ensinam, o verdadeiro caminho para a felicidade. Felizes não são os que têm muito, felizes não são os que sorriem embriagados em festas, felizes não são os ricos e soberbos, felizes não são aqueles que não levam desaforo para casa, não, felizes são os mansos, felizes são os que choram, felizes são os pobres de espírito, esses são felizes. E o que mais são as bem-aventuranças? O que são na essência? E o nosso estudo está centrado nisso. As bem-aventuranças são as características do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças são as descrições do verdadeiro convertido. As bem-aventuranças são as características do verdadeiro, do de fato salvo. As bem-aventuranças são qualidades, características daqueles que herdarão a vida eterna. Você quer saber se você é salvo? Você quer saber se você é convertido ou não? Você quer saber se você é crente de verdade ou não? E você quer saber se você vai para o céu ou não? Olhe para as bem-aventuranças. Se você tiver as qualidades que as bem-aventuranças mostram, você vai para o céu, você é cidadão do céu. Se você não tem as qualidades que as bem-aventuranças mostram, você é bode, você é joio, você é ímpio, você ainda não nasceu de novo. As bem-aventuranças não são qualidades naturais, você não decide ser bem-aventurado. Você não vai no supermercado e compra pobreza de espírito, mansidão, chora. As bem-aventuranças não são qualidades naturais, são qualidades espirituais que Deus outorga àqueles que nasceram de novo mediante o Evangelho. As bem-aventuranças são qualidades espirituais. Elas são intrínsecas, oriundas, peculiares, inerentes ao crente verdadeiro. Então o estudo para que serve? O estudo serve para fazer um divisor dentro da igreja, para separar bodes de ovelhas, joio de trigo, para definir, para você fazer uma autoavaliação da sua vida, se você é salvo ou não.
E se você é salvo, manter essas qualidades, nutri-las, aperfeiçoá-las e buscá-las mais ainda. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. Qualidade de um salvo, o que é isso? Ele é humilde, ele não é uma pessoa soberba, arrogante, ele não é forte em si mesmo, ele não depende da carne, ele não é salvo pelas obras, ele sabe que nada tem, que nada possui e que só a graça de Deus pode salvá-lo. Os que choram é aqueles que veem a sua própria condição de pecaminosidade e eles são sensíveis ao pecado, eles sentem a maldade do próprio ser. Quem são os que choram? São os que choram pela pecaminosidade do mundo, que não podem ver uma notícia no jornal, uma atrocidade, a violência do homem, e ele é sensível, ele não é indiferente ao pecado da humanidade, então ele chora, ele é quebrantado. Mansos são aqueles que não entram em disputas, que não são arrogantes, são aqueles que levam desaforo para casa, que não tem que provar nada para ninguém, que não tem reputação para defender, são mansos. Eles não ostentam grandes coisas, não entram em conflitos, em intrigas, em contendas. Mansos. Você é manso? Você chora pelo seu pecado e pelo pecado do mundo? Você é pobre de espírito, reconhece a sua fraqueza, sua pobreza espiritual? Você é salvo, você é convertido, você faz parte do reino de Deus. Você não tem essas coisas? Avalie a sua conversão. E hoje a quarta bem-aventurança, a quarta qualidade de um salvo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que essa bem-aventurança traz? Ela fala do desejo do homem, ela fala do anseio do homem, ela fala da vontade do homem, entendeu? Todo homem tem vontades, anseios, desejos, que são traduzidos aqui por fome. Quais são os seus desejos? O anseio da sua alma? Qual é a vontade que domina o seu ser? Do que as pessoas no mundo têm fome, têm desejo, têm vontade? O que domina o coração delas? As pessoas têm desejo por uma casa nova, têm desejo por um carro zero, têm desejo por reconhecimento financeiro, têm desejo por beleza, têm desejo, anseio por dinheiro, pelas coisas do mundo, que é normal as pessoas terem. Quais são os sonhos, os anseios da pessoa? Vencer na vida, terem imóveis, serem bonitos, conquistar, terem fortunas, ter um lindo casamento, filhos, terem status, conquistar, possuir, granjear, armazenar, poupar, ou melhor dizendo, enriquecer. Agora, o que Cristo está tratando aqui? O cristão verdadeiro, presta atenção, quando ele vem para Cristo, como que ele se torna um bem-aventurado? Como ele se torna um cidadão desse reino? Como ele torna um súdito deste reino aqui, o qual o sermão está tratando? Quando ele ouve o Evangelho, a proclamação do Evangelho, ele é transformado e ele é feito uma nova criatura. Esse processo de transformação faz dele um cidadão do reino, um bem-aventurado, um salvo. E tem uma coisa que ocorre na vida dele quando ele é transformado, quando o Espírito Santo faz dele uma nova criatura. Lembrando, conversão não é batizar nas águas. Conversão não é participar de Santa Ceia. Conversão não é falar línguas estranhas nem profetizar. Conversão não é ter ministério.
Conversão não é nem morrer por Cristo, nem ser mártir. Conversão é um pecador corrupto, filho de Adão, que ama o pecado, o desejo da carne, ser transformado em uma nova criatura, e uma criatura completamente diferente do que ele era. Isso é conversão. Para ir para o céu tem que acontecer isso. Pode dar 1 milhão de cesta básica, pode dar pedaço do corpo para os pobres, pode ficar dentro de um quarto trancado 200 anos, nada disso vai te salvar. Pode falar em língua, pode ir no cemitério da saudade e ressuscitar 100 mortos, não tem nada a ver com salvação. Salvação é ser feito novas criaturas pelo poder que não existe nessa terra, só nos céus. O poder do Espírito Santo. E o que ocorre? Quando uma pessoa é transformada por esse poder, sabe aonde é mais evidenciado? Você quer saber se você vai para o céu ou não hoje? Você quer saber se você é salvo ou não hoje? Você quer saber se você é crente de verdade ou não? Você precisa saber se você foi transformado. Não quer saber das suas carteirinhas, onde você passou, suas credenciais. Você foi ou não transformado? Esse poder existe, ele é real. Existe esse poder. Poder do céu. E como você faz para saber se foi transformado ou não? Tem uma área da sua vida que é onde mais se evidencia se você foi transformado ou não. É essa área que eu vou falar. Se essa área foi transformada, se essa área mudou, você foi transformado. Sabe qual área é? A vontade, o arbítrio, o desejo, o anseio. Jesus está falando aqui que o cidadão do reino, o crente, a vontade dele foi transformada. Os desejos dele não são os mesmos desejos do ímpio. Os anseios e os sonhos dele não são os mesmos dos não crentes. O crente tem fome, o ímpio tem fome de dinheiro, de matéria, de beleza, de sucesso, de riquezas e de posses. O cidadão do reino que foi transformado pelo Espírito Santo, a sua vontade foi alterada. O desejo dele é pelas coisas espirituais, as coisas do céu, as coisas de Deus. Ele não deseja, não anseia, não sonha com as coisas materiais como ele sonha com as espirituais. Se a sua vontade permanece a mesma, olha o que as igrejas modernas estão fazendo, presta atenção. O que as igrejas da prosperidade? O desejo que você tinha no mundo, agora vem para a igreja que Jesus ajuda você a realizar. Eu sempre no mundo quis ter carro zero, sempre no mundo quis ter mulheres bonitas, sempre no mundo quis ser patrão, ser graduado. Agora a igreja está oferecendo isso. Vem para a igreja que Deus vai ajudar a realizar o seu desejo. Mas se a pessoa de fato for convertida, Deus não vai precisar realizar meu desejo, porque quando eu converti, o meu desejo foi alterado, e aquilo que eu ambicionava no mundo, agora não ambiciono mais, porque fui transformado em uma nova criatura, e agora eu não tenho fome e sede pelo mundo, mas pela justiça. Pode acabar a pregação aqui, levantada a bênção apostólica, cada um para suas casas. É isso aqui. Agora o que esses lobos estão ensinando? Vem, Jesus realiza teu sonho, vem. Eu queria casa, carro, mulher, eu queria cheirar cocaína, mas quando Jesus me fez uma nova criatura, eu aspiro pelas coisas do céu e não da terra. É isso que Jesus trata. A vontade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Jesus está falando aqui da vontade, do anseio. Existe uma sequência lógica nessas bem-aventuranças, elas não estão aqui por acaso, elas não estão aqui. A quarta bem-aventurança foi colocada propositalmente como fome, sede e justiça. Primeiro, você reconhece a sua pobreza de espírito. Você vê que não é forte como era, bom, santo como era, e reconhece a sua pobreza. Por ver a sua pobreza de espírito, você chora. Você chora por ver o seu estado de pequenez. E por chorar e ver que é pobre, você se torna manso. Afinal de contas, um pobre não pode ser arrogante. E uma pessoa que vê que é pobre, vazia, que chora, que é mansa, ela quer se encher de Deus. Ela tem fome e sede de justiça. Então, a quarta bem-aventurança foi colocada aqui de forma lógica. O que é bem-aventurado? O que tem fome e sede de justiça. Sede e fome de justiça fala ter fome, ter desejo por virtudes espirituais. Não é ter fome por bênçãos, por milagres, curas, respostas de oração. É ter desejo, anseio, é ter sonho, ter fome por virtudes espirituais. Como você conhece um crente verdadeiro? Qual é uma das marcas do convertido de fato? Do cidadão do reino? É que ele tem desejo, fome, anseios por virtudes, qualidades espirituais. Ele gasta a maior parte da sua vida buscando crescer espiritualmente. Ele anela ser como Jesus. Ele busca crescer em santidade. Ele busca novos níveis de fé. Ele busca crescer em imagem de Jesus. Essa é uma marca. Ele sempre está ali desejoso, faminto. Ele sempre está ali com um alvo traçado. E qual é? Espiritual. São virtudes espirituais. Nós temos que entender aqui o termo justiça. Bem-aventurado, mais do que feliz, pleno, satisfeito, aprovado. É quem? É aquele que tem fome e sede, sonho, avidez, anseio. Pelo quê? Por justiça. O que significa a palavra justiça aqui? Tem vários significados. Mas a justiça aqui que Jesus está dizendo, é aquele que deseja crescer espiritualmente. Então o verdadeiro convertido, ele não se conforma com o estado espiritual que ele está. Ele sempre deseja mais. Ele trabalha para crescer mais, desenvolver-se espiritualmente. Então tudo que está associado ao espiritual significa justiça. Então ter sede e fome de justiça é ter desejo por crescer espiritualmente. E o que é ter fome e sede de justiça? O que significa? É ser livre do pecado. Ser livre da prática do pecado, ser livre da servidão do pecado. O homem, quando vem para Jesus, para a fé, ele se converte, começa o processo de santificação. O que ocorre? Até ele ter contato com o evangelho, com a luz, ele não tem noção da condição pecaminosa que ele se encontra. Pode ver os homens no mundo, bebem, fumam, se prostituem, matam, roubam, e não tem a menor, não tem a menor peso para eles isso. Mas quando ele se converte, o Espírito Santo transforma, dá um novo coração, ele tem acesso às Escrituras, então ele começa a ver a pecaminosidade do seu ser. E o que acontece? Ele começa a ter desejo por vencer o pecado. Ele quer de todas as maneiras mortificar o pecado. Ele quer viver livre do pecado.
Ter fome e sede de justiça é desejar não pecar, é desejar vencer o domínio do pecado, é desejar não deixar o pecado dominá-lo. É uma pessoa que luta constantemente para não pecar, luta constantemente para não ser dominada pelo pecado, luta constantemente para viver livre do vício do pecado, da prática do pecado, da repetição do pecado. Essa é a grande marca de um verdadeiro salvo. Ele está sempre lutando com o velho homem, sempre lutando com as concupiscências da carne, sempre resistindo às concupiscências dos olhos. Ele não se conforma com o pecado, ele não é acomodado ao pecado, ele não resiste ao pecado, ele enfrenta, ele confronta, ele tem sede, fome por justiça. Essa é uma característica. Ele anela mortificar o pecado em sua vida. Por que ele faz isso? Há um motivo. Porque veja só, quando ele se converte, acho que muita gente esqueceu disso, passa-se a ter uma relação com Deus. O ímpio não tem relação com Deus, o ímpio não tem um relacionamento, e 90% dos crentes também não tem. A relação dos crentes modernos com Deus resume-se ao período de culto. E olha lá, que a maioria no culto está mordendo unha, está vendo, olhando o relógio, o celular e etc. Mas o crente, quando se converte, passa o quê? Ele renova a aliança, ele faz uma aliança, ele tem uma relação. E o convertido, o salvo, o santo, sabe que o pecado atrapalha a sua relação com Deus. Ele sabe que o pecado é um obstáculo para a sua relação com Deus. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado faz com que o Senhor encubra o rosto para que não nos ouça, Isaías 59. O pecado atrapalha, entristece Deus. Então ele deseja remover o bloqueio, remover o obstáculo, remover aquilo que atrapalha a relação dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Ter fome e sede de justiça é mortificar o pecado. Ter fome e sede de justiça é desejo de estar com Deus, e ele remove tudo que atrapalha a sua relação com Deus. Tudo. Mas ter fome e sede de justiça não é só querer viver livre do pecado. Vai mais longe ainda. Escute. Não é só viver livre do pecado, mas ter fome e sede de justiça significa viver livre do desejo de pecar. Viver livre, ser liberto do desejo de pecar. Ele não quer só livrar atos externos. Aqui é onde Jesus pega muito. As pessoas vêm para a igreja, para de fumar, para de beber, começa a usar saia, joga a televisão fora. Ela está parando de pecar, entre aspas. Mas o desejo ainda está no coração. A maldade, a soberba, a cobiça, a lascívia. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele quer viver livre do desejo de pecar, das más intenções do coração, da maldade do seu ser. Ele quer viver livre do ódio que ainda está, da inveja, da cobiça, da vaidade, da imoralidade que está no coração. Então ele luta para guardar o coração, luta para purificar o coração, luta para esses pensamentos e desejos mesquinhos, horrorosos, não dominarem o coração dele. Isso é fome e sede de justiça. Você já viu irmãos na igreja que aparentemente está tudo bem com eles, estão bem vestidos, não estão passando nenhuma luta, não estão com a dívida, mas dentro deles estão, você vê que eles estão inconformados, que eles estão ali com uma briga. Você vai ver o que é. Meus conflitos internos.
é meu coração. Ele está ali, irmão, e na verdade aquilo é fome e sede de justiça, de restringir, de dominar, de vencer o desejo de pecar. Ele quer lutar contra isso. É o que o apóstolo Paulo fez em Romanos 7,19. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Olha só: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, me pego fazendo. Olha como Paulo diz, Paulo, salvo, convertido: o mal que eu não quero pecar, eu não quero fazer o mal, eu não quero ser soberbo, eu não quero julgar os irmãos, eu não quero cobiçar as mulheres, eu não quero mentir. O desejo de Paulo era de não pecar, e Paulo lutava contra isso, porque tinha fome e sede de justiça. A marca do verdadeiro salvo é essa. Ele está numa luta constante contra o velho homem, constante contra a carne, constante contra o pecado. Ele não baixa a guarda, ele não cede para as tentações, ele não deseja pecar, mesmo que o faça. Está dizendo que o crente não peca? Não, ele peca. Está dizendo que o crente não falha? Falha, mas ele não deseja falhar. Por quê? Porque a marca dele, fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça, ela é descrita pelo fator negativo. Ele não quer pecar. Mas é descrita também pelo fator positivo. Qual que é o fator positivo? O que significa ter fome e sede de justiça? Ele deseja ser santo. Primeiro, ele rejeita o pecado. Fome e sede de justiça é isso. Segundo, fome e sede de justiça, ele busca santidade. Essa é a essência de ter fome e sede de justiça. É a pessoa que, ao se converter, deseja ser santa, deseja ser santo. É uma característica. Deixa eu perguntar para você: você que foi batizado, que é crente, que toma ceia, você luta contra o seu pecado? Você deseja viver livre do pecado? Você deseja viver livre da vontade de pecar? Você luta contra o pecado na sua vida? Segundo, você que diz que é crente, tem sede, tem desejo de ser santo. Características do salvo: deseja ser santo. Ter fome e sede de justiça é alguém que busca pureza, é alguém que luta para ser puro. Timóteo, conserva a ti mesmo puro. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que se abstenhais da prostituição. A marca de um verdadeiro cristão é que ele tem fome por pureza, ele busca pureza, ele luta para ser santo. É marca. Já viu uma pessoa que se converte genuinamente? O Espírito Santo toca, ela vem ao Evangelho, ela tem desejo de ser santa, ela luta, ela não quer pecar, ela tem medo de pecar, ela quer guardar o corpo dela, quer guardar a língua dela, quer guardar a mente dela, ela quer guardar os filhos dela, as finanças dela para o Senhor. Ela é pura. Ela luta por pureza. Ter fome e sede de justiça é isso. Ela quer atingir níveis e mais níveis de santidade. Como é que você pode dizer cristão se você mostra o seu corpo, se é sensual, se não tem pudor com as palavras, pudor com o dinheiro, com o seu linguajar, com seus hábitos? Querido, é a maior marca de um salvo, é a santidade. Fome e sede de justiça. Você vê os jovens,
eles caem em pecado, chora, não consegue ler a Bíblia, chora, fica triste, não consegue atingir os níveis deles, fala: pastor, eu sou pecador, não sou salvo. Não, isso se chama fome e sede de justiça. Não se contentam com o seu estado espiritual, querem mais, querem vencer as práticas mundanas, querem vencer o pecado, querem adquirir mais níveis de santidade, mesmo não conseguindo. O que chama isso? Fome e sede de justiça. Mas por que eles não conseguiram? Porque ainda não foram fartos, mas serão, a Bíblia diz. Santidade. Aquele que tem desejo. O que é fome e sede de justiça dentro da santidade? É aquele que tem desejo de manifestar todas as bem-aventuranças. Oh, pastor, eu quero ser pobre de espírito, eu quero ser manso, eu quero chorar pelo pecado, eu quero ser misericordioso, eu quero ser pacificador, eu quero ser limpo de coração, porque as bem-aventuranças é a característica de um cristão pleno, e o que tem fome e sede de justiça quer ser um cristão pleno. Então ele tem desejo de ser manso, de ser humilde de espírito, de ser misericordioso, de ser puro de coração, porque isso significa ser santo, e isso significa fome e sede de justiça. O que mais que o santo tem desejo? Ele tem desejo de manifestar o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Ora, pois o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor, alegria, paz e domínio próprio. Meu irmão, quem tem fome e sede de justiça, tem desejo de ser longânimo, benigno, manso, tem desejo de ter domínio próprio, de ter alegria, paz, amor, fé. Porque os frutos do Espírito são qualidades do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá ao salvo. Os frutos do Espírito são características de Jesus. E o que tem fome e sede de justiça quer se parecer com Jesus. A crentalhada hoje quer parecer todo mundo, menos Jesus. É aquele que trabalha para santificação. Santificação na prática é o que é? Tem jeito de ficar no quarto, eu quero ser santo, pum, aí vira um super saiyajin, pum, fiquei santo. Não, santidade na prática é isso aqui, ó. Vou te mostrar. Aplicar cada conceito da Bíblia na sua vida diária. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Opa, vou fazer. Sobre mãe, sobre pai, como usar o dinheiro, a língua. Cada artigo da lei de Deus, Ele quer praticar. Quem tem fome e sede de justiça é o homem, a mulher, o jovem que deseja obedecer a palavra de Deus, aplicar cada conceito bíblico na sua vida. Ele tem desejo. O que será que a Bíblia fala da minha roupa? O que será que a Bíblia fala do meu casamento? O que será que a Bíblia fala das minhas atitudes? Eu preciso aplicar cada conceito bíblico na minha vida diária. Isso é ter fome e sede de justiça. Isso é característica do salvo. É aquele que trabalha pesado para a santificação. Que mais significa ter fome e sede de justiça? O que Jesus está querendo dizer? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. É aquele, é o desejo que o indivíduo possui de conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Henry, quem tem fome e sede de justiça, deseja a presença de Deus. 1 João 1,3, nossa comunhão é com o Pai. É o que ele descreve. Nossa comunhão é com o Pai. Fome e sede de justiça é o crente que deseja estar na presença de Deus. Deus do céu, o que está acontecendo? Uma igreja que não gosta de Deus,
uma igreja que tem repulsa por Deus. É o que a gente vê. Olha, eu gosto de tudo, desde que Deus não esteja lá. Eu gosto da música, da meninada, da rapaziada, da janta. Eu gosto da promessa, do caroço, do milagre, mas não vem com Deus não. O negócio é esse. Negócio de orar, coisa custosa, cansativa. Ler Bíblia, jejuar, campanha, coisa chata. Nunca viu Jesus, meu filho, nunca nasceu de novo. Marca do salvo, marca do cristão, ele deseja estar na presença de Deus, ele quer mais de Deus, ele quer conhecer a Deus. Salmo 63, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, como uma terra cansada e árida, que não há água. É o que Davi escreveu. Minha alma tem sede de ti, minha alma deseja ti. Salmo 105, verso 4: buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. É o desejo do salvo. Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que tem fome e sede de justiça, Rodrigo, busca de todo o coração. Aquele que tem fome de justiça, busca o Senhor e a sua face continuamente. Aquele que tem fome de justiça, como a terra seca, que necessita de chuva, ele busca a presença de Deus. Ele não está nem com milagre, com bênção. Você quer saber disso aí? O que é um carro para ele? O que é uma mala de dinheiro? Isso aí é lixo. Ele quer a Shekinah de Deus. Meu irmão, peraí, vocês não estão entendendo. Sabe qual foi o maior homem que pisou na terra? Moisés. Mar abre, abriu. Pão, chove, choveu. Praga da rã, piolho. Mar, vira sangue, virou. Cajado vira serpente, virou. Agora saraiva de fogo, chove granizo com fogo, choveu. Agora praga da úlcera, tá bom. Agora eu quero praga das trevas. As trevas é tão escuro que dá para palpar. Morte do primogênito. Hoje, meia-noite, todo primogênito do Egito vai morrer. Morreu. Pediu para o mar abrir? Abriu. Senhor, os egípcios estão vindo aí atrás. Fecha agora. Matou. Senhor, não sei para onde a gente vai. E o sol está quente. Coluna de nuvem. Onde ela andar, vocês vão. Ok. Senhor, escureceu, está frio. Coluna de fogo para aquecer. Senhor, o povo está cansado de maná. Queremos carne. Ok, do mar vai vir codorniz. Já tudo. Tudo. O que mais você quer? Está tranquilo, Moisés? Não, estou tranquilo não. Mas o que você quer? Você foi o maior Deus da terra. Você viu sinais que ninguém vai ver. Você falou face a face comigo. Você viu meu dedo escrever com fogo na rocha os 10 mandamentos. Você ficou 40 dias lá em cima. O que mais que você quer? Eu quero ver a tua face. Mas por que você quer ver a minha face? Porque eu sou bem-aventurado, eu tenho fome e sede de justiça, eu necessito ver a tua face, eu preciso da tua presença. Nada nessa terra pode saciar um salvo. Não tem riqueza, não tem Rolls Royce, não tem dólar, cocaína, não tem motel, nada pode satisfazer um salvo. Só a presença de Deus. Nada. Meu irmão, pega um cara que está na rua com fome. Pega alguém faminto, 4 dias sem comer. Não adianta dar carro para ele. Mulher nua. Não adianta dar um emprego para ele lá no Hilton. Não adianta, ele quer comida. Assim é quem tem fome de Deus, fome de justiça. Não adianta cargo, mulher, uísque, Ferrari. Só tem uma coisa que o preenche: Jeová, a presença de Deus. Assim é o convertido.
conheço homens, mulheres aqui assim. Eu tenho discípulos que eu já dei de tudo. Eu já dei roupa, eu já paguei churrascaria, eu já paguei tratamento, eu já dei isso, dei aquilo outro. Eu já dei até moto. Ali, ó, o Jonathan tem tudo. Liga para mim 2 horas da manhã. Pastor, liga chorando. Eu quero o meu primeiro amor. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Por quê? Porque tem fome, sede de justiça. Não adianta dar outro carro e dar uma mansão. 20 dias você vai gozar. Depois você vai falar, mas cara, eu nem usei os banheiros dessa casa tem 15. Esse carro eu nem viajei. Mas tem algo dentro de mim que ainda bate e eu não sei o que é. É a presença de Deus. Fome e sede de justiça. Só isso pode preencher. Quantos estão entendendo? Diz amém. O que não é fome e sede de justiça? Presta atenção. Tem muita gente que busca Deus. Eu vou pegar você agora. Ora, jejua, vem no culto, lê Bíblia, busca Deus, mas não busca Deus por Deus, busca Deus pela bênção. Irmã ora, irmã vem, mas na verdade ela não está buscando Deus, ela está buscando o milagre de Deus, a resposta de Deus, a bênção de Deus, mas ela não está buscando a presença de Deus. Não é pecado orar por cura, por milagre, orar pedindo a bênção. O problema é quando a sua fé consiste só nisso. Ô mulher de oração, de jejum, ô homem que busca a Deus, mas ele não está buscando a pessoa de Deus, ele está buscando o que Deus pode dar e não o que Deus é. São os cristãos interesseiros. Rapaz, essa mulher não falta de um culto. Rapaz, esse homem estuda a Bíblia. Rapaz, é jejum atrás de jejum. Mas o que tem fome e sede de justiça que Jesus está dizendo, não são esses. Não é esse. Crente ora por problema, crente ora por providência. Mas o crente verdadeiro, a busca dele, acima da bênção, está o Deus da bênção. Senhor, eu tenho necessidade de ser curada, estou doente. Eu tenho necessidade de uma porta abrir, porque as coisas estão difíceis. Meu casamento está em crise, meus filhos estão desviados. Mas tem uma coisa, que é o maior desejo da minha alma, que está acima da minha necessidade. É o meu desejo por ti, é a minha fome de ti, é o meu desejo de te encontrar. É isso que Jesus está dizendo. Isso não é ter fome e sede de justiça, não faltar de culto, ficar 24 horas na igreja lendo, orando e jejuando. Não. Você lembra dessa frase que saiu 20 anos atrás, ficou famosa nas igrejas? Tem que buscar a face de Deus e não as mãos. Rodou aí para o Brasil inteiro. Acho que tem que se falar essa frase de novo. Não buscamos suas mãos, sua face queremos ver. Estou fazendo uma penitência, um voto. Cuidado, meu irmão. O que não é. Como é esse desejo? Como é o desejo? Como é a fome e sede de justiça? Como é esse desejo? Presta atenção. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem desejo pela justiça, anelo, anseio. Mas como é esse desejo? Ele usa o termo fome e sede. Ele vai mostrar aqui a característica do cristão, do salvo verdadeiro. É o desejo por Deus, mas ele vai mostrar o teor do desejo, o nível. Como que é esse desejo? E ele
usa aqui, ele compara esse desejo com fome e com sede. Ele fala de duas coisas vitais para nós: bebida e comida, água e pão. É vital, um homem não vive sem água, um homem não vive sem pão. Ele fala de coisas vitais, elementares. E o termo que é usado no grego para fome, para sede, olha o que ele está querendo dizer. Para fome, significa buscar com desejo impetuoso. Outra ideia que ele dá é estar faminto. Aí a tradução mais profunda que Jesus está querendo dizer é passar fome. Se você estudar a história da Alemanha nazista, os campos de concentração, os judeus eram presos em campos de concentração e eles morriam de fome. A fome que está dizendo aqui é de inanição. Um cara que está 10, 20 dias sem comer. Não é fome que você vai almoçar meio-dia e está 2 horas na rua e não comeu ainda. É a fome de estar faminto, a fome de um mendigo que está 20 dias sem comer. Ele está faminto, é buscar com desejo impetuoso a comida. A palavra sede no grego, olha, sede, sedentos, sofrer de sede, sede, sente dolorosa necessidade de água, dolorosa necessidade de água. É aquele que está sedento, não é o cara que está 2 horas sem beber um copo d'água. Ele sente dolorosa necessidade de água. Olha o termo que Jesus usa aqui: sofrer de sede. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? O Salmo 63, escuta, olhe para mim. Senhor, ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede, Davi usa sede, de Ti, como uma terra seca, árida, que não tem água. Davi escreveu o Salmo 63 quando ele estava fugindo de Saul. Sabe onde ele estava? Num deserto. Num deserto. O que é um deserto? Não existe nada, é inóspito, não tem hotel, não tem banheiro, é só calor, cactos. E Davi estava fugindo, se escondendo. Aí era comum passar uns andarilhos, e estava passando gente ali, há horas sem beber água, a boca rachada, os pés inchados. Moço, tem água? Não, não. Davi está dizendo: eu tenho sede de Ti, assim como esse andarilho que está desde manhã vagando pelo deserto, com sede, a mesma sede que esse andarilho tem, eu tenho por Ti. É isso que Jesus está dizendo. É sentir dor, é estar faminto, é estar sedento por justiça. Esse é o nível que se tem. Você já viu o novo convertido? A igreja abre 7 horas, 5 horas ele está na porta. A igreja fecha 10 horas, meia-noite ele está aqui. Você manda ler 5 capítulos por dia, ele lê 20. Manda, jejua só tirando carne, ele só come pão. Você falou, não assiste tudo na TV não, ele joga a TV fora. Você fala para ele, olha, quando você estiver preparado, você evangeliza. No primeiro dia de aula, ele evangeliza a professora, a diretora, todos os alunos da escola, o pipoqueiro, o picolezeiro e a pessoa da van. Ele está sedento. Ele está sedento. Você fala do Espírito Santo para ele. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu quero o Espírito. Você fala do apóstolo Paulo, meu Deus. Você cita para ele Elias, John Wesley. Ele, eu quero ser. Eu tenho sede de Ti. É marca de um cristão. Como é essa sede? Como é o desejo? Fome e sede. É o que está, meu irmão, em 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas.
o genuíno leite espiritual. É essa fome que Jesus está dizendo, que marca a vida do salvo. Desejai como meninos, crianças recém-nascidas, ardentemente o leite espiritual. Eu desejo como criança recém-nascida, o ardente leite espiritual. Ardentemente o genuíno leite espiritual. Outro texto diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus 6,33. Portanto, não andeis ansiosos com o que beberemos, vestiremos ou que comeremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, e vosso Pai bem sabei que necessitai delas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ter fome e sede de Deus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Oh, meu irmão, a característica do verdadeiro salvo é que ele põe prioridade na sua vida a vontade de Deus. É isso que ele põe. Mateus 6,9 é a oração daquele que tem sede e fome de justiça. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ele está clamando: vem teu reino, cumpra teu reino, faça valer a tua vontade. É o que tem fome e sede de justiça. Você tem fome por isso? Ou não? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Vamos trazer para o mundo físico. Espera aí. No mundo físico você se alimenta direitinho. Você faz 4 refeições por dia. Come, robustece a sua alma. Se você fica aí sem tomar uma das refeições, já fica irritado, ansioso. Se você ficar uma semana sem comer, fica doente, cansado. Agora vem cá. Por que das coisas de Deus você alimenta uma vez por semana? Meu irmão, se você não tem fome e sede de justiça, meu irmão, você não é crente. Tem irmãos que você manda abrir em Abacuque, ele nem sabe que tem Abacuque na Bíblia. Ele nem sabe onde que fica Abacuque. Irmãos que não oram em casa, que não leem a Bíblia em casa, não sabe o que é ler uma Bíblia em casa, não tem a prática de ler, não tem fome por Deus, não ora em casa, não tem vida, não tem horário específico para orar em casa. Como é que pode ser crente? Irmãos que não jejuam. Meu irmão, você sabe o que é jejuar? Quando você come picanha, macarrão, quando você come escondidinho, você se alimenta do pão da terra. Quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. O cara que jejua toda semana, ele está mostrando: eu tenho fome de Deus, eu tenho fome e sede do pão do céu, de justiça. Como é que pode esse tipo de crente? Qual a última vez que você orou no teu quarto? Qual a última vez que você pegou e leu um livro inteiro da Bíblia? Qual a última vez que você fez um jejum santo, sem ligar a televisão, separado? Meu irmão, o termo que ele está usando aqui é sentir dor de sede, é faminto, é marca de um crente. Ele não consegue dormir se ele não leu a Bíblia, ele não consegue dormir se ele não orou pelo menos uns 20 minutos, ele não consegue ficar mais de um mês sem fazer um jejum, nem que for leve, simples. Por que ele não consegue? Porque quando ele lê a Bíblia, ele tem fome de Deus. Quando ele ora, ele tem fome de Deus. Quando ele jejua, ele tem fome de Deus. Agora, você acha que um crente que se alimenta desse jeito consegue ser forte? Só leia a Bíblia quando o Senhor manda abrir na hora do culto. Só oro quando o Senhor manda fechar o olho. E só jejuo quando a minha mulher não cozinha. Aí eu jejuo.
e quando não tem dinheiro, porque senão vai um pastel. Você acha que um crente desse é forte? Deixa de comer hoje, vai comer só quarta que vem. Eu quero ver se você consegue vir no culto. Você consegue carregar um botijão de gás 7 dias sem comer? Não. Trocar um pneu de uma caminhonete 7 dias sem comer? Não. Você consegue fazer uma faxina na casa 7 dias sem comer? Não. Você consegue lavar roupa na mão? Não. Então 7 dias sem ler Bíblia, sem orar, você acha que você consegue vencer Satanás? O desejo da carne? A avareza? A lascívia? Não. Estou terminando já. Não fique nervoso. Jesus disse assim, em João 6. Ele disse assim, quer saber, Filipe, o que diz? João 6. Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que dura a eternidade. Jesus está dizendo, não me busquem pelas coisas terrenas, me busquem pelas coisas eternas. Não tenham fome de bênçãos da terra, tenham fome de bênçãos do céu. Pastor, você está dizendo então que a gente tem que morar lá no vale com a túnica e uma garrafa de água? Se pudesse eu te mandava para lá, uma corrente, você ia comer junto com os esquilos, mas não estou dizendo isso, eu estou dizendo de prioridade. Você pode trabalhar, estudar, ser feliz, mas qual é a prioridade? O reino do céu ou o reino de Satanás? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pastor, os que têm fome e sede de justiça são os que conseguem fazer tudo o que você falou? Não. Quem são os que têm fome e sede de justiça então? É os que querem fazer o que eu preguei. Nem sempre eles conseguem, mas eles querem. Nem sempre eles conseguem ficar sem pecar, mas eles querem muito não pecarem. Nem sempre eles conseguem ser santos, mas eles querem muito ser santos. Eles querem muito. Isso é marca do crente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se igreja para você é canseira, nossa, canseira. Culto para você é canseira. Ler Bíblia é canseira. Nossa. Orar, coisa dispendiosa, cansativa. Louvar, ministrar, se isso é uma coisa pesada para você, se dá sono, se para você vir no culto é um labor, duvide da sua conversão. Se você não tem prazer em abrir uma Bíblia e ler e chorar em cima dos versículos, se você não tem prazer de dobrar o joelho e orar em casa, na igreja, se não tem prazer de tomar um banho e vir num culto, louvar a Deus, se para você vigília, ou reunião de oração, isso é tudo cansativo, duvida da sua conversão. Porque a marca de um salvo, ele tem fome, sede, desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas do céu. Vamos fechar nossos olhos.